vamos começar em instantes uma conversa extremamente importante com Aloysio Palmar. Aloysio Palmar é uma figura histórica, né? Aloysio Palmar ele já está na história do Brasil já há muito tempo. Ele organizou um livro muito importante. Esse livro vai ser lançado amanhã. Esse livro, que daqui a pouco a gente vai falar muito mais sobre ele, ele marca a presença desses primeiros 60 anos desde o golpe militar, né? Então, reúne textos de 60. Bom, está chegando a Luiz Palmar, vamos conversar com ele. Ele está ainda com o som fechado. Eu não entendo porque esse som fecha, mas abriu o som. A Luiz Palmar, bem-vindo ao canal até agora, tudo bem? Tudo bem, Alexandre. Estou aqui à sua disposição. Aloysio, eu estava dizendo que o canal vai ter a honra de conversar com você, uma das figuras mais importantes dessa história recente do Brasil. E eu tenho, nesses últimos meses, eu tenho conversado com muita gente que teve uma participação intensa na resistência ao golpe de 64. E nós criamos, inclusive, uma série, 64 mais 60, que vem entrevistando pessoas. E nessa jornada eu tenho conhecido muita gente importante. E hoje eu incorporo à minha história pessoal o fato de ter conhecido você, uma pessoa que marcou época, que marcou época. Mas eu queria, nós vamos falar do livro que vai ser lançado amanhã, mas antes, Luiz, eu queria, para a gente contextualizar as pessoas que ainda não o conhecem, não tiveram ainda a honra de o conhecer, que a gente conversasse um pouco sobre você próprio. Eu sei que você é jornalista, que você é um homem que já viveu 81 anos, vai viver muito mais ainda, vai espalhar essa sua história para todo mundo. O que fazer? Quem é Aloysio Palmar? Pois é, Alexandre. Eu moro aqui no Paraná desde 1967. Ou seja, eu vim para cá 3 anos após o golpe militar de 1964. Eu sou do estado do Rio, nasci no norte do estado do Rio. Toda a minha militância ocorreu em Niterói. Niterói, que era a capital do estado do Rio naquela época. Eu fui militante do movimento estudantil, da União Fluminense dos Estudantes. Sou fluminense, apesar de vascaíno, né? Mas fluminense porque eu nasci no estado do Rio de Janeiro, na velha província, onde eu fiz toda a minha militância dentro do Partido Comunista Brasileiro. Entrei no partido já com 15, 16 anos. Em 1964, após o golpe, nós abrimos uma dissidência com o Comitê Central e criamos o MR8, o primeiro, né? Que são 3 MR8s, né? Teve o primeiro que nasceu em Niterói, depois, quando nós fomos presos, a dissidência da Guanabara ressurgiu como MR8, né? De uma homenagem a nós, e mais tarde teve o MR8 já após durante o processo de redemocratização, já o terceiro. Então nós fundamos o primeiro lá em Niterói em 1967, 66, 67. Eu vim aqui para o Paraná já quando a minha organização estava desenvolvendo ações armadas no Rio de Janeiro. Eu vim aqui para organizar o campo e a guerrilha no norte do estado no oeste do estado do Paraná, que fui preso, saí da prisão em 1971, fui trocado junto com outros companheiros pelo embaixador da Suíça. Fiquei no Chile durante 1 ano e meio, 2 anos, porque logo em seguida saí clandestina para reorganizar a luta no Brasil, né? Quer dizer que você foi para lá e voltou para o Brasil. Exatamente, voltei 1 ano e Perfeito. meio depois que cheguei em 71. Voltei em 72, no inverno de 72, para, junto com outros companheiros, né? Para poder reorganizar a logística, né? As estruturas para o retorno da luta no interior do país, né? E aí eu só voltei novamente à luz, ou seja, a ter uma vida legal com a anistia, né? Eu voltei para o Brasil já no Rio de Janeiro, um pouco antes da anistia, né?
voltei para o oeste do Paraná, Foz do Iguaçu exatamente, onde está minha família. E voltei para Foz do Iguaçu em 1969, aí pelo mês de agosto, um pouco antes da chegada do Brizola. A anistia foi 28 de agosto, eu voltei no início de setembro. Brizola chegou dia 7, e eu cheguei no início. E aqui eu, durante 15 anos, fiz a resistência através da imprensa, com o jornal Nosso Tempo, um jornal de resistência à ditadura, e essa tem sido minha vida, depois vasculhando, pesquisando, buscando os desaparecidos políticos, né? E procurando sempre trabalhar com a memória e contra o apagamento da memória nacional. Isso sou É, isso, eu, isso é cidadão você. iguaçuense, cidadão iguaçuense, homenageado pela Câmara Municipal, depois de tanta paulada e tanta porrada, até a cidade me aceitar, né? Aceitar um ex-terrorista, como ele chamava, essa coisa toda. Mas, finalmente, há uns 3 anos atrás, a cidade me homenageou, ganhei também a medalha Chico Mendes de resistência do Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, Cecília Coimbra, né? Obrigado, Cecília. E aí, essa tem sido a nossa luta, Alexandre. E é uma luta que não para, né? Porque, por exemplo, agora, né, com esse esforço todo para que as comissões de memória sejam reinstaladas, que são eu não sei nem porque o presidente Lula não, talvez a gente não sabe dizer quais são as pressões e contrapressões que ele sofre lá no Planalto, mas eu acredito que, como você diz num dos seus artigos, é que, por exemplo, o 8 de janeiro é reflexo da falta de punidade, da falta de punição àqueles que os golpistas de antes, né? Então, a falta de punição parece que serve como uma espécie de estímulo. Não sei se você concorda comigo, mas na raiz do 8 de janeiro, e o 8 de janeiro foi só um pedacinho, né? Porque teve as ações os atentados contra as torres de transmissão de energia, enfim. Esse pessoal que tentou perturbar a democracia no Brasil, agora no começo do governo Lula, me parece que está todo lá atrás, né? Foi beber naquela fonte lá atrás. Não sei se é exatamente isso que você acha, mas é a impressão que eu tenho. Sim, Alexandre, não resta dúvida, e hoje a grande maioria das consciências esclarecidas desse país clamam para que os responsáveis pelas graves violações durante o período da ditadura militar e mais recentemente com a tentativa de golpe do 8 de janeiro, que essas pessoas responsáveis por violentar a Constituição e a nação sejam julgados, né, sejam levados à barra da justiça para responder pelos seus crimes, né? Isso aí é necessário porque para o restabelecimento de uma ditadura, como foi tentado, né, é, a nossa resistência tem sido frágil. Nós temos procurado sempre trabalhar com a memória. Abrir as janelas da memória tem sido dolorido para todos os familiares, principalmente os familiares, né, dos mortos, desaparecidos. Tem sido uma luta incessante e dolorosa, porque não é fácil mexer com as feridas que ainda não cicatrizaram. Se, por um lado, tem sido difícil para nós, abrir as feridas também tem sido difícil para nós lutar contra o apagamento da história. Esse apagamento do período da ditadura militar e agora a tentativa de apagamento do 8 de janeiro, as consciências esclarecidas desse país, não importa o viés ideológico, tem que resistir, não pode aceitar, porque como que nós vamos construir uma democracia em cima do esquecimento, em cima das graves violações, sem que os responsáveis sejam judicializados pelo graves crimes contra a nação e contra o Estado Democrático de Direito, não é, Alexandre? É, é assim. Isso é uma luta, e não é só uma luta de quem lutou, não, é uma luta também das gerações novas, né? Porque se a geração nova tomar conhecimento do que aconteceu, ela vai seguramente ela vai mergulhar nessa tarefa, porque
não se pode apagar a história. E é justamente aí onde a gente chega vamos dizer assim, a um novo patamar dessa nossa conversa de hoje, que é exatamente o livro que vai ser lançado amanhã. Esse livro, é, Vozes da Voto. Resistência, Memória da Luta contra a Ditadura Militar no Paraná. Sim. Primeiro, eu queria que você contasse um pouco para a gente, Luiz, como foi que surgiu a ideia de fazer o livro? Eu sei que nós estamos vivendo uma data redonda, 60 anos do golpe. A gente não pode deixar passar em branco isso. Mas como é que surgiu a ideia de juntar as pessoas para contar as suas histórias? Alexandre, nós criamos há um tempo atrás, creio que há uns 5 anos, um grupo no WhatsApp, que é o grupo da geração 68 no Paraná, né? Paraná e Santa Catarina, nós agrupamos dois estados, porque o tribunal militar que julgava aqueles que resistiram contra a ditadura eram levados para esse tribunal que ficava em Curitiba, mas dos dois estados, né? Então, nós criamos a geração 68 Paraná Santa Catarina. E dentro do grupo, as memórias afetivas, as janelas da memória foram se abrindo, as pessoas foram trocando ideias e rememorando fatos, né? De repente, dentro do grupo surge a ideia: vamos comemorar os 60 anos do golpe militar de uma forma diferente. Além das manifestações de rua, na praça, dentro das universidades, sindicatos e locais públicos, enfim, vamos lançar um livro de memórias, memórias daqueles que resistiram no período. Aí nós fomos juntando as pessoas, conversando, agrupando. Em 45 dias, já tínhamos colhido todos os textos, 64 textos, escritos por 60 autores. O livro já está impresso, já está terminando a costura, porque nós decidimos fazer uma edição super bacana, muito boa, de altíssima qualidade editorial, e vai ser lançado amanhã, pela manhã, no Teatro da Reitoria da Universidade Federal do Paraná, em comemoração ao dia 14 de maio, quando o prédio da reitoria foi ocupado pelos estudantes que lutaram contra a privatização do ensino público, ensino pago, né? Então, e comemorando a ocupação do prédio da reitoria, amanhã nós vamos lançar o livro 10 horas da manhã no Teatro da Reitoria. À noite, na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. E, mais tarde, no dia seguinte, estaremos no Salão Nobre da PUC também fazendo o lançamento do livro. Então, serão 2 dias onde aquela Curitiba insurgente que se surgiu contra a tirania, que lutou pela democracia, essa Curitiba virá à luz, né? Nós vamos resgatar essa memória e essa história curitibana. Aloysio, é, Hum. o, nós sabemos que o estado do Paraná é um estado tem muitas contradições, como todo o estado do Brasil. Nós temos um grupo extremamente aguerrido, um pessoal que faz uma posição extremamente lúcida em relação à história, em relação ao país, em relação a aquilo que o país precisa para crescer, desenvolver, gerar bem-estar, gerar soberania. Mas também tem um grupo assim muito renitente a tudo isso, né? A gente não pode esquecer, por exemplo, que o Paraná deu guarida, a República do Paraná, com o Moro, com o Dallagnol, aquele pessoal todo. Você aí no Paraná, você sofre, a despeito de você dessas homenagens tardias que você vem recebendo, você sofre algum tipo de pressão? A depressão sempre acontece, né, Alexandre? Teve um torturador que me processou, porque eu acusei ele de ser torturador, né? E isso foi recentemente, faz 2 anos, né? Depois, quando ele viu que o movimento de solidariedade à minha pessoa foi muito forte, ele retirou o processo, né? Ele desistiu. É, Então, as ameaças são constantes, ainda mas, mais Palmar, aqui quer na dizer que minha região. quando ele retirou o processo, ele assumiu que era torturador, não é?
Quer dizer, foi Sim, ele é sumido, ele está no Brasil nunca mais, ele está na nominata de torturadores do relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Aqui na região oeste, Alexandre, é uma região que foi formada em cima de muita luta, da luta pela terra, que a luta pela terra geralmente é uma luta sangrenta, né? Então, aqui na minha região, que é a região oeste de fronteira, é uma região perigosa, perigosa, extremamente perigosa, onde a direita é orgânica. Afinal, a direita é orgânica hoje em todo o país, né? Eu tenho um site que chama Documentos Revelados, onde tem os documentos da ditadura, eu acho que tem 80 mil documentos. E tem uma coluna do leitor. Na coluna, de vez em quando, tem ameaças. Também tem coisa gratificante, também acontece ameaça. Então, elas acontecem porque a origem do Estado do Paraná e Santa Catarina está muito ligado ao fascismo, né? As remanescentes dos fascistas que vieram para cá durante o período de colonização. Então, está na raiz do Estado uma direita organizada e agressiva, né? Mas faz parte da nossa luta o contraditório, né? Sim, e com relação aos participantes, são 60 participantes. São exatamente o número de anos que nós temos que nos separa do golpe. 60 É. participantes, 60 anos. Eles surgiram do grupo de Zap, todos eles? Ou alguns foram convidados? Alguns foram convidados que não estavam participando do grupo, né? O que me chamou a atenção, o que me chamou a atenção, porque eu fui juntando os textos, lendo os textos, né? E me chamou a atenção que a maioria daquela juventude estudantil veio do catolicismo, da esquerda Hum. católica. Antes eles eram ação católica, depois passaram para a juventude estudantil católica, que era secundarista, depois juventude universitária católica, e foram evoluindo até chegar na ação popular marxista-leninista e tal. Ou seja, a maioria, até hoje, isso está bem claro dos textos, até hoje, essa juventude tem muita ligação com o clero progressista, lógico, né? E também com o clero liberal, que não é progressista, e tanto que amanhã serão homenageados alguns liberais da, da religião católica. A maioria é o curitibano, né? Católico, a família classe média, frequentadora de igreja, a maioria dos jovens tem essa extração. Comunistas são muito poucos. Tem eu e mais uma meia dúzia. Os outros são todos da esquerda católica. Até hoje, frequentadores de igreja, mas são jovens progressistas, são advogados, médicos, dentistas e biólogos, tem de todas as profissões, cabelinhos brancos, que nem eu e você, e não que na juventude, quando jovens, ousaram lutar por um Brasil melhor, ou tentaram assaltar os céus e criar um país mais justo, né? E livre. Esses são os cabelinhos brancos que escreveram o livro Vozes da Resistência. Perfeito. Você falou que são 68 textos, Sim, 64 textos, 68 textos, né? sim, 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 oi. E 68 também é um número cabalístico, né? Porque 68 foi um ano extremamente duro, né? 68, Foi. enquanto o mundo estava vivendo o início a era de Aquários, movimento hippie, e Uhum. Woodstock, no Brasil era o cacete brabo, né? Ou E o não? que, o que chama a atenção nesse livro, Alexandre, é que ele é muito emotivo, sabe? É bastante emotivo, porque ele não é um livro de teoria política. Ninguém faz teoria política, ninguém faz análise do golpe, ninguém faz análise da resistência. Ou seja, é muita emoção. Por exemplo, as mães. As mães são homenageadas. As mães que visitavam os presos, as mães que adotaram os presos que não tinham mães ali por perto, né, que vieram do interior para o presídio, as mães que foram bater na porta dos quartéis, dos centros de tortura, das delegacias de polícia em busca de seus filhos. Então, o livro homenageia fortemente essas mães heroínas, né? As mães heroínas. E também conta
histórias particulares de cada um, né? Os amores, desamores durante o período da resistência. Então, é um livro carregado de emoção. É um livro político, fala da resistência, de jovens que saíram de casa, abandonaram a escola, né? E participaram do Congresso da UNE em Biúna, depois um Congresso Regional da UNE, quando Biúna caiu. Falo dos presídios, o presídio do AUCAM, presídio famoso de Curitiba. Hoje, por falar nisso, esse presídio foi demolido e hoje ele é sede do Centro Judiciário do Paraná. E dentro do Centro Judiciário do Paraná, nós temos instalado o Lugar da Memória, um espaço de memória onde estamos ali, nós realizamos cursos, pesquisas, palestras. Todo dia tem um grupo secundarista ou universitário que frequenta o Lugar da Memória, onde a gente conta o que foi esse período. Perfeito. Bom, e me diga mais uma coisa. Evidentemente que você, como um homem do jornalismo, que está Hum. com as antenas ligadas o tempo todo, extremamente atualizado, está acompanhando mais ou menos o que vem ocorrendo no Rio Grande do Sul, Sim, quando sim. existe uma campanha de fake news que procura desacreditar a figura do Estado. É como se o Estado mínimo que fosse a solução. E se você opinasse um pouco sobre esse aspecto, com a sua experiência de jornalista, de homem público e de homem que acompanha e sabe a importância do Estado. Eu fico admirado, é impressionante como que o Estado, com todo o aparato que tem de inteligência, pelo menos deveria ter, que é a BIM e os órgãos de inteligência que até hoje existem nas Forças Armadas, na Polícia Federal, na Polícia Militar, tem o S2, tem o P2, tem o P não sei o quê. Como que eles não conseguem descobrir a origem dos fake news e penalizar, e as plataformas que também usam e abusam, né? Porque os fake news existem, porque as plataformas permitem. Por isso que é necessário que a mídia tenha um certo controle da sociedade. O Estado e a sociedade não podem deixar as coisas acontecer assim, em nome da liberdade de expressão, tenta se destruir o Estado, se tenta fazer esse tipo de coisa, né? Desviar a atenção da população num momento dramático, um momento de dor nacional, um grupo de aventureiros e pessoas sem nenhuma responsabilidade, que alguns deles estão no Senado, na Câmara dos Deputados, fazem essas notícias falsas atravessarem o país de norte a sul, de leste a oeste, através da internet, da web, né? É necessário que o poder controlador e policial tenha uma atitude em relação a esse fato. Não pode deixar correr livremente a notícia falsa. O interessante é que isso, infelizmente, Palmar, isso não dá conta somente do Brasil. Nós temos o Canal Arte Agora tem uma série de interlocuções internacionais. E um dos nossos parceiros, ele tem um programa que nós reproduzimos no Brasil, o Chief Marco Bonfim, e ele está assustado com a participação, com o papel que vem sendo exercido por brasileiros nos Estados Unidos. Mas não Uhum. são pessoas que moram lá, são pessoas que foram para lá. E ele cita, por exemplo, o Paulo Figueiredo, que é sobrinho neto do ex-presidente João Batista Figueiredo. Ele cita o Alan dos Santos, ele cita pessoas que estão lá, cita inclusive o Dallagnol, que estão lá procurando disseminar a ideia de que o Brasil do presidente Lula é uma ditadura, que eles não podem falar o que querem, e estão montando, inclusive, uma estação de televisão. Não sei se eu não sei que tipo de televisão é, não sei se é do estilo do Canal Arte Agora, não sei se é uma coisa mais elaborada, se é mais sofisticada, mas que é justamente para fazer, para dar um tratamento à informação ou à desinformação, como estão dando no Brasil. E isso é muito perigoso, como você diz, né? Mas sendo lá, não pode fazer nada. Mas aqui, realmente,
talvez não se devesse deixar fazer tanto, né? Bom, mas é o que está acontecendo e a gente tem que seguir o que você falou aí, porque não é possível. Mas, bom, estamos chegando já, infelizmente, ao final dessa nossa conversa. Você lembra dos nomes de alguns dos participantes do nosso do livro? Eu lembro de todos. Ah, é? Pois Lembro dos é. 60. Assim, falar rapidamente os 60 é meio difícil, eu tenho que abrir a listinha e ficar lendo. Mas Não, são mas todos. Eu conheço quase todos, Alexandre. Conheço. Alguns estiveram presos comigo no AU, né? Passei um. Porque quando eu fui preso, em 4 de abril de 1969, eu passei por vários locais de tortura. Até que saiu minha prisão preventiva e fui mandado para o presídio do AU. Veja bem, no presídio do AU eu fui colocado no calabouço. Rapaz, o frio de abril, eu de manga de camisa, uma calcinha assim, muito. Naquela época eu usava tergal, né? é. Era tergal. Fiquei alojado naquele calabouço no chão frio. Eu não aguentava aquele frio de Curitiba. Até que um preso comum descobriu que eu era preso político, né? E avisou para os estudantes que estavam presos ali também em outro local. Olha, estudante, tem um preso político aí dando calabouço. Então, os meninos e as meninas que estavam presos lá, foram presos no Congresso da Uni Regional, né? Eles fizeram um movimento, uma greve de fome, rapaz, e me tiraram lá do calabouço. Eu fui para esse coletivo de preso político e cheguei lá como se fosse o céu, viu? Eu saí do inferno, cara. Eu estava preso do céu, porque lá eu fui acolhido com muito carinho, muita solidariedade, curaram as minhas feridas na alma e no corpo, e eu fiquei muito agradecido a esses jovens, né? Eu também era jovem, mas eu era mais velho que eles, né? Porque eu já comecei mais cedo. E eu fui me reencontrar com esses jovens estudantes que me acolheram no presídio do AU, no grupo do WhatsApp. E depois, são quase todos eles autores desse livro, né? Porque eles Oh, rapaz. participaram do movimento estudantil de Curitiba na década de 60, 68, 67, 68. Então, eu conheço boa parte deles, o Vitório Surutioque, foi militante, o Estênico foi da União Paranaense de Estudantes, a Beth Forte, querida companheira nossa, né? Irmã de outra companheira que foi muito torturada. Tem o pessoal, os católicos, né, que são maioria, como eu falei para você, né? Uhum. É, são pessoas que continuam, rapaz, continuam na luta. Eles não desistiram. Estão ali beirando os 80, como eu aí, todos eles, cada um na sua profissão, cada um no seu espaço, continua defendendo as mesmas ideias, né? Alguns são liberais, não são marxistas, são apenas liberais progressistas, outros são desenvolvimentistas, não importa. Estão todos eles abraçados a uma só causa, que é a causa da democracia, da liberdade democrática. A defesa da democracia é forte e cada vez se agrupa mais. Veja bem, no dia da inauguração do Lugar da Memória, no Centro Judiciário, eu saí do oeste do Paraná e fui para Curitiba para a inauguração. E eu que fiz a abertura da inauguração. E fiquei admirado, assoberbado, seria a palavra, quando o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná faz um discurso condenando o 8 de janeiro, defendendo a liberdade democrática e a democracia como um bem permanente. Eu fiquei admirado e solidário à nossa luta e à memória, à nossa luta pela memória. Além do presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, outros juízes ali presentes. Eu fiquei admirado. Poxa, essa não é a Curitiba que eu conheço. Eu, Bem, eu, eu pensei que Curitiba era só Lava Jato. Não, Curitiba não é só Lava Jato. Curitiba não é a República da Lava Jato. Curitiba tem cabeça pensante. Curitiba teve comício das diretas. O primeiro comício das diretas foi em Curitiba, foi um sucesso. Então, Curitiba
a gente tem que parar de falar tanto de República de Curitiba, que essa porcaria não existe. Isso aí existe na cabeça do Moro e da Dallagnol. Existe uma Curitiba pensante, a Curitiba do Roberto Requião, do Álvaro Dias, essa Curitiba do Alencar Furtado. Essa Curitiba existe e nós estamos procurando recuperar e resgatá-la, né? A É, Curitiba democrática. eu acho que um dos grandes méritos desse livro vai ser inculcar na cabeça do brasileiro como um todo que existe uma Curitiba democrática que é muito mais forte do que a outra, Toda porque a vida. essa resiste no tempo, né? A gente vê que são Sim, pessoas que estão atravessando os tempos sem transigir para um lado nem para o outro, né? Transigindo tá firme e forte. E aí a gente pode ver realmente o governador Requião, que é outro fenômeno, né? Uma pessoa que não, também está com 80 e poucos anos, né? Mas sim. não abre, enfim. Eu fico muito feliz. Bom, e só para a gente fazer um resumozinho aqui, deixa eu passar aqui. Então, amanhã nós vamos ter o lançamento do livro Vozes da Resistência, Memórias da Luta contra a Ditadura Militar no Paraná. São relatos de 60 autores. Tem projeto de coordenação de Aloysio Palmar, da editora Banquinho, em Curitiba. Nós vamos ter 2 dias de lançamento. Um dia de lançamento no dia 14 de maio, ou seja, amanhã, às 10 horas, no prédio da Reitoria da Universidade Federal do Paraná, às 19 horas, no auditório da Faculdade de Direito, também da Universidade Federal do Paraná, e no dia 15, às 19 horas, no Salão Nobre da PUC Paraná. Então, vão ser 2 dias de muito engajamento, de muita participação. Eu quero dizer, Luiz, que eu estou muito feliz em ter conversado com você, mas muito mesmo. E gostaria que a gente conversasse em outro momento, porque as coisas que você traz, né, a história que você carrega consigo, é uma história que tem que ser contada muitas e muitas vezes. E naquilo que o canal até agora puder contribuir para a memória ser registrada e não ser esquecida jamais, nós faremos. Então, vamos ouvir agora as despedidas de Luiz Palmar, esse homem que atravessa os tempos sem ceder um milímetro para as coisas que ele não acredita e vem fazendo com que a gente lembre sempre das coisas boas que aconteceram no país. Palmar, a palavra é sua. Eu que agradeço, Alexandre, por esse espaço, estar aqui falando pelo YouTube, pelos canais. Eu sei que que esse programa tem uma boa audiência, uma excelente audiência. Para mim é uma honra estar aqui, fico à disposição. E cada vez que eu falo com essa mídia alternativa, que eu falo com companheiros que eu conheço assim à distância, isso faz muito bem para a minha saúde física, mental. Eu saio daqui rejuvenescido e daqui a pouco já parto para Curitiba para o lançamento do livro. Um abraço a todos.